fazer a correção aqui utilizando o meu PowerPoint, né? Igual a gente usou na última aula do Zoom, porque a nossa atividade era bem fácil, né? Então, eu acho que eu não preciso explicar essa atividade no quadro, que eu acredito que todos vocês conseguiram fazer. Então, vamos lá ver a nossa correção. Nosso primeiro exercício era o exercício número 8, que diz o seguinte: Cláudia convidou 30 amigos para uma festa. Dentre eles, 18 eram garotas. Que fração representa a quantidade de garotas em relação ao total de amigos? Então a gente já sabe o seguinte sobre frações: que nossa parte de baixo da fração, ou seja, o nosso denominador, ela representa o total. E esse nosso total vai ser quem? Vai ser o nosso número 30. Ó. Nosso número 30 está aqui. E se ele quer saber a quantidade de garotas que vai no numerador, a gente sabe que é 18. Então, nossa resposta aqui, ó, 18 30avos. Número 9. Caio, Joana e Laura foram jantar em uma pizzaria e pediram uma pizza que foi dividida em 8 pedaços. Caio comeu 3 pedaços da pizza, Joana comeu 2 pedaços e Laura comeu 3 pedaços. Represente com uma fração a quantidade de pizza que cada um comeu. Então já sabemos o quê? Que o denominador de todas elas tem que ser 8. E o numerador é a quantidade de pedaços que cada um comeu. Então ficaria assim, ó. O Caio comeu 3/8 da pizza, Joana 2/8 da pizza e Laura também comeu 3/8 da pizza. Então vamos para o próximo exercício. Exercício número 10. Em um aquário há peixes de 3 cores, sendo 6 azuis, 4 vermelhos e 2 roxos. Quantos peixes há no aquário? Então basta a gente contar, né? Ó, ou somar igual está no enunciado. 6 mais 4, 10, mais 2, 12. Então, a nossa letra A, a resposta tem 12 peixes no aquário. Letra B. Complete o quadro a seguir com a fração que corresponde à quantidade de cada tipo de peixe em relação ao total de peixes no aquário. Então, azul. O enunciado disse para a gente que azul eu tenho quantos? Tenho 6 azuis. Então, 6 num total de 12. Ó, 6 de 12. Vermelho. Vermelho a gente tem 4. Então, 4 num total de 12. E roxo a gente tem 2 num total de 12. Lembrando que o denominador nunca pode ser alterado, tá? Porque a gente está falando de um mesmo objeto que foi dividido em tantas partes. Nesse caso aqui, é o nosso aquário com 12 peixes dentro dele. Letra C. Que tipo de peixe corresponde à metade do total de peixes do aquário? Então, a gente tem 12 peixes no total. A metade de 12 seria 6. Então, a resposta que tem 6 de 12 é o peixe azul. Ó. O peixe azul representa a metade dos peixes total do nosso aquário. Então, sabe-se que 12 no total, metade é 6. Então, o peixe azul que representa para a gente essa metade aí. Próximo exercício. Vamos esperar ele aparecer aqui. Exercício 11. Arthur foi a uma loja comprar um televisor de R$ 2.000 e encontrou as seguintes opções de pagamento. À vista, com desconto de R$ 200, ou em 2 parcelas iguais. Então, represente com uma fração o valor que Arthur vai pagar se ele escolher a opção do parcelamento. Então, vamos ver o seguinte. É R$ 2.000. Eu preciso dividir ele em 2 parcelas. Então, a fração que a gente vai ter aqui seria 2.000 divididos por 2, né? Porque o 2, sempre que tiver o 2 no nosso denominador, representa a metade do numerador, beleza? Número 12. Na coleção de Giovanna, há 24 livros de poesia e 15 de ficção científica.
Os livros de poesia representam que fração do total? Então, primeiramente, a gente precisa do total, né? Sempre que eu quero a fração, eu preciso de um total. Então, 24 mais 15 seriam 39 livros. Ou seja, os livros de poesia, ele representa 24/39 avos. Essa é a fração que a gente precisa colocar. Letra B. Qual é a fração que representa a quantidade de livros de ficção científica em relação ao total de livros? Então a gente já sabe aqui, ó, que temos 15 livros de ficção científica num total de 39. Então a fração é 15/39 avos. Tranquilo? Exercício número 13. Rodrigo quer dividir igualmente entre 6 amigos as tortas de morango que comprou. Letra A. Represente com uma fração a quantidade de tortas que cada amigo receberá. Então vamos pensar aqui, pessoal. Ele tem 5 tortas e 6 amigos. Então o total de amigos é 6 e o total que cada um vai receber é 5. Então a gente tem que diferenciar só quem vai no numerador e quem vai no denominador. Nesse caso, o total de amigos é o nosso denominador. Então cada amigo aí vai receber 5/6 dessas tortas. Letra B. Faça um esquema para representar a fração que você obteve no item anterior. Desculpa. Então aqui, pessoal, ele pede o seguinte. Basta fazer um desenho. Ó. Fazendo esse desenho aqui, a gente já consegue representar a fração 5/6. Geralmente, quando ele pede assim, faça um esquema de fração, é para você fazer, para representar em forma de desenho, beleza? Letra C. A quantidade de tortas que cada amigo receberá é maior ou menor do que 1? Vamos pensar assim. Eu tenho 5 tortas apenas e 6 amigos. Vai ter como eu entregar uma inteira para cada um? Não tem como, né? Justamente também pelo seguinte, ó, vou fazer uma... Quem representa o inteiro para a gente é se fosse 6/6, que daria 1, certo? E não foi isso que a gente encontrou aqui no nosso exercício. A gente encontrou como? A gente encontrou aqui, ó. A gente encontrou 5/6, ou seja, tem que ser menor do que 1. Então, cada amigo não vai chegar a receber uma torta inteira. Eles vão receber um pouco menos do que uma torta inteira. E o nosso último exercício, que é o exercício 14, pede o seguinte. Observe o vaso abaixo. As flores amarelas representam que fração do total de flores? Então, vamos contar as flores primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, no total, a gente sabe que tem 12. E amarela já temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, a fração fica 5/12. Letra B. Que fração as flores vermelhas representam em relação ao total de flores do vaso? Agora basta contar as vermelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flores vermelhas. Então, 7/12. Letra C. As flores amarelas representam que fração das flores vermelhas? Veja bem, pessoal, agora ele pediu para fazer um comparativo entre as flores. Então, ele perguntou primeiramente sobre as amarelas. Então, quem vem primeiro nesse texto fica como nosso denominador, como nosso numerador, beleza? Então, sempre quem vem primeiro no texto vai no numerador. A segunda parte do texto, denominador. Ou seja, então temos lá 5/7, né? Porque a gente tem aqui, ó, que as amarelas representam 5 partes, as vermelhas 7 partes. Aqui ficou meio ruim, mas seria a fração 5/7, tá? E a letra D, se existisse mais um vaso idêntico ao primeiro, as flores amarelas representariam que fração do total de flores? Então vamos dobrar as quantidades aqui, pessoal. Se a gente tinha 5 amarelas, agora a gente vai ter 10 amarelas. Se a gente tinha 7 vermelhas, agora a gente vai ter 14 vermelhas. Então, no total, se eu tinha 12 flores, agora eu vou ter
24 flores. E ele está perguntando o seguinte: as amarelas representariam qual o total agora? Então a gente sabe que o total novo é 24 e a amarela é 10. Ou seja, então agora a gente tem que concluir nessa resposta aqui. Então, se existisse mais um vaso idêntico, o número total de flores amarelas seria 10. E o total de flores amarelas e vermelhas juntos seriam 24. Então, as amarelas representam aqui para a gente 10/24. Beleza, galera? Se ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar. E agora vocês podem resolver as outras atividades que eu deixei para vocês, beleza? Até mais!